Instituto IFPE. O nosso grupo ficou responsável pelo assunto de desertificação no Nordeste, né, com enfoque em algumas áreas, e a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível, da forma mais clara para vocês. Nosso grupo, né, que é formado por Gerlan, Haroldo, Alberto, Fernanda, Gilmar e Maria José. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de processos que são causadores do fenômeno de desertificação em áreas que antes não eram. A gente tem aqui uma das causas, né, que são as queimadas desenfreadas, né, por diversos tipos de motivos, né? Seja ele para áreas de pastagem ou de agricultura familiar, né, que é muito comum no Nordeste. Aqui a gente tem o desmatamento através do corte da madeira, né, que ela é usada tanto em fornos de padarias, como também ela é usada em olarias para queima de tijolos, né, e também são agravadores do efeito de desertificação no espaço nordestino. Aqui a gente tem o exemplo de um rio, né, que está com a sua margem totalmente alterada, né? Então a gente vê que a vegetação que existia na borda, ela foi retirada. Com isso, os processos erosivos eles foram castigando o solo e aí foram matando o leito do rio, né? Com o passar do tempo, o fluxo do rio vai diminuindo, né, até que chegue a extinção desse rio, né? E aí ele passa a ser um rio temporário, né, que só tem água em épocas de chuva. Aqui a gente tem um outro efeito, né, outra causa, outra consequência do processo de desertificação, que não é apenas o natural, mas também o social, né? As famílias elas acabam abandonando o seu local de origem, né? Abandonando o seu modo de sobrevivência e vão em busca de lugares onde a vida ela poderia ser mais fácil, né? E aí elas acabam migrando para o sul ou para a região sudeste, né? Para trabalhar em diversas áreas, né, daquelas regiões. E aí, esse aqui é um desenho representativo de um aluno da terceira série, né, de uma escola pública, onde ele representa bem, né, o sol castigando o solo, né, animais mortos, né, a vegetação característica do Nordeste e a família que resolveu migrar devido à situação, né? A gente sabe que o solo, o clima deserto, o processo de desertificação do Nordeste, ele acaba fazendo com que as pessoas elas procurem outros lugares para habitar, né? Lugares que possam favorecer a sua sobrevivência. Aqui nós temos uma área, né, uma demonstração de uma área que ela tem uma evolução do processo de desertificação, né, onde a gente tem a área mais escura como semiárido e a área mais clara como subúmido seco, né, e a área amarelada as áreas de cortume. Então a gente vê que esse é um processo que ele tem a tendência de se alastrar. Devido ao quê? Devido à ação antrópica do homem, né? Então o homem ele vai desmatando, vai queimando, e isso aí vai agravando as consequências dentro do solo. E aí a gente tem a tendência de que essa área ela vá aumentando. A gente vê que esse processo ele vem tomando toda a parte da Bahia, né, com exceção do litoral, e grande parte também de Pernambuco. Aqui nós temos uma imagem representativa, né, dos efeitos avassaladores da desertificação. Então vejam
como o processo de desertificação ele é implacável com relação ao homem, né? Então nós temos aqui um exemplo de uma onda, né, que vai cobrir o menino. Então é um problema muito grave que nós temos no Nordeste, esse problema de desertificação. Por quê? Além de ser um problema natural, ele também é um problema social e econômico, porque acaba afetando também outras áreas do país, né? Áreas que vão receber essas pessoas que estão migrando e que tem que comportar essas pessoas tanto no nível social como no aspecto econômico. Aqui nós temos algumas soluções, né, que nós pesquisamos e achamos que são soluções que não vai resolver o problema de desertificação, no entanto, pode amenizá-lo, né? Aqui nós temos a conservação da mata nativa, né, que é a vegetação natural do local, que não foi alterada pelo homem. E na nossa outra imagem, que é à esquerda, a gente tem um processo de reflorestamento, né? Claro que com a vegetação que pertence ao Nordeste, né? Um trabalho que provavelmente foi desenvolvido por algum ambientalista. Aqui nós temos também uma opção, né, que é o cultivo, né, o manejo da terra de forma variada. Então a gente tem 3 tipos de plantação, né, onde eles vão revezando ao longo do ano. Para quê? Para que haja uma conservação dos nutrientes do solo, para que eles não sejam, né, consumidos de uma só vez. Então, entre tantos exemplos, né, que a gente poderia citar, a gente pegou a plantação de cevada, o campo em repouso e a plantação de trigo. Então vejam como eles vão variando ao longo dos anos. Então a gente tem o primeiro ano plantação de cevada, na segunda parte do ano a gente tem a plantação de trigo e na última parte a gente tem o campo repousando, para que no ano seguinte a gente possa variar de novo essas plantações e assim ter uma maior conservação do solo. Aqui nós temos o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, né, e alguns objetivos específicos, como por exemplo, criar os mecanismos institucionais de coordenação, participação e ação entre o setor público, a sociedade civil e o setor privado, né? Então, algumas das soluções ela passa não apenas pela conscientização da população, mas também pela colaboração dos políticos e de alguns projetos ou algumas ONGs que são formadas nessas áreas, né, de atuação. Algumas ONGs são formadas para atuar dentro dessas áreas. Aqui nós temos as referências bibliográficas, né, o material que a gente pesquisou e que nos deu suporte para a apresentação desse trabalho, e os nossos agradecimentos por parte de todo o grupo. Obrigado.